Fala galera, boa noite para vocês. Estamos iniciando a nossa primeira edição do Pumpcast e eu trouxe dois convidados especiais para vocês: uma árbitra do Olímpia, a Cleci, e o organizador do Maceió Show, o Joel Rodrigues. Pode se apresentar, Joel, e é um prazer ter você aqui com a gente, tá? E espero que esse nosso bate-papo de hoje seja um bate-papo muito bom, tá? Com certeza esse bate-papo vai ser incrível, vai ser muito importante para o nosso esporte, né? Quero agradecer aqui o convite, né, de ter convidado nós para virmos aqui nos apresentar e divulgar o esporte também. Então, eu sou o Joel Rodrigues, sou promotor da NPC no Brasil, também no Rio Grande do Sul e também aqui em Alagoas. Organizo eventos há mais de 15 anos, né? Então, fui atleta também de fisiculturismo por mais de 15 anos e vivo no esporte aí há mais de 35 anos, né? Desde criança, hoje eu estou com 50 anos, então tenho uma jornada bem longa aí dentro do esporte. Então é muito tempo já, né, gente? Tem muita bagagem nas costas. Cleci, agora é sua vez. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu me sinto muito honrada de participar, principalmente para esclarecer as dúvidas das pessoas, né? Porque não tem como eu pedir ou cobrar do atleta algo se ele não souber o que o árbitro quer. Então, muito obrigado pelo convite e quem estiver assistindo, aproveite bastante, porque informação aqui não vai faltar. Pois é, só mais um aviso aqui. A minha dupla, o outro apresentador do Pumpcast, ele não está aqui hoje, mas ele deixou a tarefa para mim hoje apresentar, certo? E eu quero agradecer também a todos os patrocinadores, como a Conecta Cursos, a Dominus Suplementos, tá? Também, que sempre está com a gente. E vamos começar. Eu vou começar com uma pergunta agora para a Cleci, perguntando sobre a sua jornada no fisiculturismo e principalmente como você chegou a essa decisão a virar árbitra. Bom, o primeiro curso de arbitragem que eu fiz foi em 2010 e em 2011 eu comecei a arbitrar. Por quê? Por causa do Joel. Mas, na verdade, é porque quando ele competia, não se tinha informação nenhuma, em lugar nenhum. Tudo que ele aprendeu, no caso, desde pose, principalmente pose, foi olhando revistas, né? Comprando revista e estudando dentro das revistas. Então, não tinha informação. Então, eu comecei a aprender mais sobre o esporte, claro que, né, acompanhando ele desde a primeira vez que competiu, mas comecei a aprender mesmo para poder ajudar ele. E aí, depois que fiz o primeiro curso de arbitragem, nunca mais quis sair da arbitragem, porque é muito bom. É muito bom, é muito gratificante ver a evolução do esporte, né? Ver o quanto ele cresce e cada campeonato tu aprende mais e mais. E então, desde 2010 foi o meu primeiro curso. Então ela também já tem bastante bagagem nas costas, né? Algum tempo. E Joel, como é que você chegou à decisão de trazer o Maceió Show para cá, para Maceió? O primeiro eu sou movido a desafio, tá? Então isso é uma característica do atleta, né? Eu sempre fui um cara que sempre quis desafiar o meu potencial em qualquer situação e como atleta a gente se desafia o tempo todo, né? Então eu fiz do meu estado hoje, o Rio Grande do Sul, um dos melhores estados hoje do Brasil em organização de evento e qualidade dos atletas. E por isso eu decidi vir ajudar o estado de Alagoas a alavancar no esporte, né? Porque até então, há 4 anos atrás, quando a gente veio para cá, o esporte no estado de Alagoas não era muito reconhecido fora do estado aqui, né? E aí eu coloquei isso como meta minha, alavancar o estado de Alagoas no cenário nacional dentro do nosso esporte. E aí a gente criou aí o Maceió Show, que hoje é o maior evento, com toda certeza, dentro
do estado de Alagoas. E são baita eventos, principalmente esse ano também foi um evento sensacional, certo? Mas ele também faz feiras, tá? Então eu queria que você falasse um pouco da feira que você faz lá no Rio Grande do Sul. Tá. E quando você vai trazer ela aqui para Maceió. Então, olha só, a gente criou o ano passado a Health Bar Brasil, tá? Que iniciou no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente fez esse evento e batemos o recorde de atletas inscritos, a gente bateu mais de 500 atletas e a gente teve mais de 45 estandes expondo nessa feira, que eu chamo de uma mini feira o ano passado, que foi um protótipo para a gente ver como queria funcionar e o que a gente precisaria consertar para o próximo ano e esquentar o mercado também, né? Então deu muito certo. A Health Bar hoje a gente tem a intenção e pretensão e objetivo de trazer para o estado de Alagoas, né? Então esse ano a Health Bar Brasil vai acontecer nos dias 20 e 21 de setembro no Rio Grande do Sul. E o ano que vem a gente já começamos a planejar, né, como que a gente vai fazer, mas vai ser junto com o Maceió Show aqui no estado de Alagoas, né, em Maceió. E a nossa ideia é colocar o máximo de empresas do estado de Alagoas. Por que a gente quer procurar essas empresas do estado de Alagoas? Porque a gente quer valorizar as empresas locais, assim como eu faço no Rio Grande do Sul. A gente tem que alavancar as empresas daqui do estado de Alagoas, a gente tem que potencializar mais elas. Se a gente fazer as empresas daqui do estado crescerem, nós vamos dar mais oportunidade de crescimento para os nossos atletas. E os nossos eventos aqui vão ficar cada vez maior. Então, é movimentar a economia através do esporte aqui no estado de Alagoas. Ok. Cleci, qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje como árbitra? Não vejo nenhum desafio assim. Não. Desde que eu estou arbitrando, nunca teve nenhum grande desafio. Porque uma das coisas é porque eu faço aquilo ali porque eu amo aquilo ali mesmo, de verdade. Sim. Então, acho que quando tu faz as coisas, né, com amor, com dedicação, não tem desafio. Então, tu vai sentar, que nem já fiquei 12, 14, 16 horas sentada na mesa de arbitragem e não cansei. Se tivesse que ficar mais tempo, ficaria mais tempo ainda sentada arbitrando. Se eu estou arbitrando um campeonato, não canso. Eu canso, digamos, quando eu vou, talvez, para a plateia. Aí eu canso de assistir, mas sentada arbitrando, não canso e não tem nenhum desafio. O desafio, talvez, mas aí não seria da arbitragem. É fazer com que as pessoas vão cada vez competir mais, né? Principalmente as atletas femininas. Porque a gente lá no Rio Grande do Sul e aqui também, né, vai em muitas academias, muitas, para tudo que é lugar, muito CT, e tem muitas atletas prontas para competir. Que a gente olha e pensa, se subisse no palco agora, talvez até ganharia um campeonato, está pronta. Daí, às vezes, a atleta fala, não, eu acho que ainda não estou pronta. Aí tu pensa, não, se melhorar um pouquinho, talvez estraga. Porque toda categoria, né, tem um padrão e tem um limite. Então, tem que fazer essa mulherada subir ao palco e competir. Competir cada vez mais. Então, eu tenho outra pergunta, que é falando já de uma categoria, certo? Sobre a biquíni. Quais são os critérios que se usa hoje na categoria biquíni? A categoria biquíni é uma das categorias que nunca mudou o padrão, né? Mudou umas pouca coisa, digamos assim, porque o esporte vai evoluindo e o físico das atletas vão evoluindo, né? Mas as regras são as mesmas. A atleta tem que ter beleza, né? Mas quando a gente fala em atleta ser bela, é tipo ter leveza de palco, ter postura de palco, tem que ter densidade muscular, né? Não pode ter pele sobrando, gordura sobrando, água, né, entre o músculo e a pele. Tem que ter simetria e proporção. E a atleta biquíni, praticamente ela já tem que nascer uma biquíni,
porque a estrutura óssea dela, né, já é bem menor do que, digamos, uma wellness. A estrutura dela é menor. Então, ela é mais longínua, ela é mais comprida. Assim, a impressão visual que dá é que o músculo dela é mais alongado. A altura é a mesma. Né? Pode pegar uma atleta wellness e uma atleta biquíni, a altura delas é a mesma. Mas o formato do músculo dela é um pouco diferente. Mas ela tem que apresentar as mesmas coisas que as outras categorias. Densidade, simetria, proporção. Certo. A wellness é um pouco maior em relação ao volume, né? No Só caso. volume, isso. Só volume. A gente pede praticamente as mesmas coisas, né? Só que a wellness é maior do que a biquíni, Sim. né? Então, por isso que a atleta biquíni, ela praticamente já tem que nascer uma biquíni. Sim. Né? Uma estrutura menor, uma wellness Mais é slim. mais slim, mais delicada, né? Certo. Mas é uma categoria muito bonita, biquíni. É uma das categorias que hoje em dia, eu acho a categoria feminina mais bonita também, a biquíni. Inclusive, eu tenho uma atleta, a Isa, que eu vou pedir para colocar aqui no telão, para você dar uma olhada e para a gente ver o que precisa melhorar, o que ela pode melhorar e para a gente poder fazer uma preparação melhor em cima dos critérios dela. Será um prazer. Esse aqui foi o primeiro show dela, eu acho que até você foi árbitra desse show, certo? Sim. Foi no Muscle Contest ano passado. Aí temos essa foto aqui e o que ela precisaria melhorar? Ó, de tamanho, olhando, ela não precisa crescer mais. Ela precisa, né, aperfeiçoar alguns músculos, mas de tamanho não. Porque é que nem eu falei, aí passa do limite do tamanho que a categoria pede. Né? Então, ela pode ter uns cortes um pouquinho mais profundos, porque a gente precisa ver a separação dos cortes, da musculatura. Que nem ele, precisa ver a separação do vasto dela. Precisa aparecer esses contornos musculares. E ali, né, ter esses cortes, de tamanho, poderia só ter um pouquinho mais de ombro, um pouquinho mais de ombro ali, lateral, para ele ficar mais aquele formato de bolinha, mais redondinho. Tá. Seria a única coisa de tamanho ali que ela precisaria. Mas o quadríceps dela dá para ver que tem um tamanho bom, só precisa, né, deixar ele mais desenhado. Mais desenhado, certo. Passa aí para a próxima, por favor. Pronto, isso aqui já foi no Arnold, certo? Foi esse ano. Nesse caso, ela já está com volume um pouco maior, né? O vasto já apareceu bastante. Já ficou, né, bem mais aparente do que na outra foto. Dá para ver que o ombro ainda dá para ter um pouquinho mais redondinho, ó, de ombro. Mas o vasto melhorou bastante. E uma coisa que poderia melhorar também ali é a linha de cintura. A parte inferior do abdômen, para ele ficar uma cintura bem amarrada, mas na parte inferior do abdômen. Passa outra, por favor. E o glúteo, claro, né, sempre dá para melhorar um pouquinho, deixar ele com aquela leve formação da gota e dá para ser um pouquinho mais projetado a parte superior do glúteo. Lateral dá para ver que tá bom, né? Já tá bem redondinho. Aí só deixar um pouquinho mais projetado a parte superior e ter a leve formação da gota. Mas de tamanho, realmente ela não precisa mais. É só aperfeiçoar agora, dar detalhes, né? Certo. Do físico que já tá pronto. E em relação às poses em si, você teria como me dar algum feedback se as poses estão boas ou como é que tá a Por essas situação? fotos tá parecendo muito boa as poses dela, bem delicada. Aí traz a leveza que a categoria pede, né? Porque a leveza da categoria é na pose que a atleta vai mostrar. Até na forma que ela coloca o braço, como ela se mexe, é essa leveza e a delicadeza que a gente pede na categoria. Certo. Em relação a isso, gente, escutem bem essa dica da Cleci e tal, quem for biquíni, porque qualquer coach já vai saber
os critérios e os atletas também, o que precisa ser trabalhado, tá? E, Joel, agora eu vou fazer uma pergunta para você. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: no teu tempo de atleta, quais foram os seus maiores desafios? Eu sei que é bem desafiador a primeira vez, na sua primeira competição principalmente. A primeira competição minha foi a mais desafiadora e até o pessoal vai dar risada sobre o que eu vou falar, porque normalmente tem um certo preconceito sobre o fisiculturismo com relação à sunga, né? E para mim, na época, isso lá em 90 e poucos, eu nunca tinha usado sunga na vida. Né? Se tu vai pra praia, eu de bermuda. Então ali, para mim, ficar de sunga na frente de um monte de pessoas me olhando, aquilo ali foi bem desafiador, porque eu me senti bem constrangido, assim, né? Porque parecia que eu estava pelado, me expondo muito, né? Então, para mim, foi a parte mais desafiadora, mas depois foi embora. Depois foi embora, né? Depois eu só queria botar sunga, né? Mas me fala um pouco mais sobre a questão dos treinos, como é que são treinos realmente para atletas e também se eles são mais desafiadores do que para pessoas normais, e também um pouco sobre os ciclos que você já usou e a dieta que você usava para competir. Sobre o treino, até hoje ainda fui treinar com o Eduardo, que é um dos treinadores aqui, né, de Maceió. E aí a gente fez um pouquinho do que eu fazia antigamente, né? Claro que não... Old school, né? Ainda. Não tanto naquela intensidade que eu treinava, né? Mas o principal para nós na época era aprender a treinar. Segundo, tu aprendia a se alimentar e por último, muito por último, usar os recursos ergogênicos. Então a gente dava muito valor para o aprendizado do treinamento, tanto que na época, comparando com hoje, se treinava muito bem e muito intenso, né? Não era qualquer um que aguentava uma intensidade de treino naquele nível ali, né? Porque era o extremo, eu treinava ao extremo, até falei pro Eduardo hoje, tu tinha duas opções, ou tu vomitava ou tu desmaiava. De tão intenso que era um treino. Forte, então, né? E aí eu sempre ia para a segunda opção, que era desmaiar, porque eu sou muito forte do estômago, dificilmente eu vomito, mas desmaiar já aconteceu várias vezes, de desmaiar no treino. Então, quantas horas assim você treinava em si? Eram mais de 3 horas? Nessa época dos anos 90, foi a época do Dorian, a época Sim, que Dorian se Yates. reduziu muito o volume de treinamento e muita intensidade. Então a gente treinava 40 minutos no máximo em altíssima intensidade, né? Então eu nunca treinei na minha vida mais do que 40 minutos em tempos de competição, né? Entendi. Treinei mais tempo, mas no início ali, quando eu tinha seus 12, 13, 14, 15 anos, né? Sim. E aí eu treinei um pouco mais, mas depois, quando virou a chave para a competição, aí era tempo curto, intenso, muito intenso e 4 treinos por semana. Não se treinava mais do que 4 vezes por semana, porque a gente treinava muito intenso, precisava descansar bastante também, né? Sim. E aí tu via aqueles físicos em cima do palco ali, nos anos 90, os caras denso, seco, né, com cortes muito profundo, né, porque ali tinha muita marretada no treino mesmo, né? Começando pelo Ronnie Coleman já, né? Também nos anos 90 ali. O Coleman também, exato. Era muito cortado. Dorian Yates também, como você já tinha falado. A maior referência nesse estilo de treinamento era o Dorian, né? Era o Dorian. Então o Dorian nunca treinou mais de 40 minutos também, em altíssima intensidade. Porque a gente vê que na geração anterior, né, nos anos 80 e 70, muitas vezes eles treinavam muito mais. Na época do Arnold, por exemplo, passava 3 horas na academia, ele e o Columbus, né? Nos anos 70, né, o Arnold, né? Passavam muitas horas na academia. Ficavam horas e horas treinando, passava até de 4 horas, né, treinando. Então isso a gente sabe que é um exagero pro organismo,
né? Então tem que ter um tempo mais curto com mais descanso também. Só para vocês terem ideia, gente, nessa época eles treinavam muito mais do que usavam ergogênicos também, né? Eles usavam muito mais a questão do treino e da dieta do que realmente os ergogênicos. Veio começar já na nova era agora de 2000 para cá, né? Que começou a tomar mais. O pessoal ali, nos anos 2000 e que entrou aí, o pessoal começou a exagerar mais nos recursos ergogênicos, né? Na minha época, a gente primeiro, depois do treino que tu aprendia a treinar, tu aprendia a se alimentar bem, né? E depois, quando quando tu já atingiu um nível altíssimo de desenvolvimento com esses dois recursos, aí tu começava a aprender a usar um pouco de ergogênico para te melhorar os teus resultados, né? Hoje em dia a galera quer o contrário, eles acham que tem que tomar primeiro, usar os recursos ergogênicos, depois ele come, depois ele treina, né? Hoje aquela paixão pelo treino não é todo mundo que tem, né? Antigamente tu via que era 100% praticamente dos atletas, a maior paixão era o treino, o desafio era o treino. E tem aquela coisa, né, que hoje, como você falou, a galera vai logo, eu quero crescer. Já vai logo pro recurso ergogênico, não sabe nem treinar, nem sabe fazer dieta direito ainda, já quer logo ir pro recurso ergogênico, né? E leva um tempo para você aprender a treinar direito, a questão da biomecânica, todo esse trâmite de dieta, aprender a treinar direito, biomecânica, como eu já tinha falado antes, e já querem começar a botar a bomba para dentro e dizer, é isso que vai resolver. Uhum. Só que aí não sabe comer direito, aí enche de colateral e essas coisas todinhas, né? Os colaterais sempre são os problemas, né? Os problemas é quando parte para algo mais crítico, né? Por exemplo, chegar até o ponto de morrer, né? Sim. Então, que o exagero nos ergogênicos está exagerado, assim, está muito evidente, né? Mas, que nem tu falou, a parte de biomecânica, né? É exatamente isso aí, tu aprender a executar um movimento de maneira correta para exigir o máximo da musculatura, né? Porque quando tu utiliza um movimento correto, tu exige mais da musculatura para poder ativar mais por causa do movimento que é mais completo, vamos dizer assim, e aí tu tem um desenvolvimento também mais harmônico. Quando tu utiliza movimentos que são adequados mesmo e para que tu foi feito para fazer naqueles movimentos, né? Aí a tua musculatura se desenvolve com muito mais harmonia, né? Sim. Cleci, agora eu tenho uma pergunta para você. Eu acho que essa pergunta vai ser um pouco difícil para você responder, mas qual foi o atleta até hoje que você arbitrou que mais chamou tua atenção? Quanto na Wellness, quanto na Classic? Na Wellness, a Franciele Matos, né? Sim. Pela presença de palco dela, porque ela entra no palco como se ela estivesse caminhando em casa. Aquilo dá para ver no rosto dela que ela sente prazer de estar no palco, né? Não é só uma competição. Dá para ver que aquilo parece que é a vida dela, né? Ela faz aquilo ali com amor. E no Classic Physique aí é difícil mesmo porque tem muitos atletas bons no Classic Physique que se destacam muito bem. Mas assim, no feminino, né, que é o que chama mais atenção, a Franciele Matos, pela presença de palco dela. Não arbitrei ainda, né, o Sebum, mas eu comparo os dois com essa presença de palco, com essa leveza, e isso dá muita diferença, né? Entrar assim, eu vim aqui porque eu amo estar aqui e esse troféu é meu, né? Sim. Isso a gente está sempre falando para o atleta. Quando o árbitro passa para o atleta, você tem que entrar no palco e impactar o árbitro, é mostrar que você está lá mesmo para vencer. Todos estão para vencer, né? Mas mostrar que você foi lá para vencer, que o troféu é teu mesmo, saber fazer as poses,
né? Segurar as poses, saber o que o árbitro quer. Então, dá total diferença. E dentro do Brasil, assim, ó, os atletas são impressionantes. E aqui no estado de Alagoas, agora, nesse campeonato que a gente teve esse final de semana, fiquei impressionado. Eu sempre falo assim, ó, que lá no Rio Grande do Sul, os atletas têm que irem competir, irem disputar o Procard logo, porque o físico deles é impressionante. Os gaúchos não perdem para ninguém. Só que hoje eu posso dizer que os atletas que competiram no Marcel Show também estão com todo esse potencial, porque deram realmente um trabalho para nós na mesa de arbitragem. Principalmente isso na bodybuilder, né? Na bodybuilder e no Classic Physique. Classic Physique também estavam bons. Sim. E aí isso é muito gratificante, né, para o árbitro ver que essa evolução do esporte não está sendo só uma evolução porque tem 300 campeonatos no ano. É uma evolução também de físico, que os atletas estão subindo realmente para competir. Estão subindo competitivo. E isso é muito bom de ver. Eu vou até perguntar uma coisa. Você falou da Franciele e do Sibon. Eu, particularmente, eu sou muito fã do Urs Kalicinski. Pela maneira de ele pousar. Ele é meu compatriota por um lado também. E o Mike também. E o Mike também. A gente sabe que esse ano o Olímpia ele tá bem acirrado. Com todos os atletas. Tem o Urs, tem o Mike, tem o Ramon, tem vários outros. O Huff voltou forte agora também. Tem atletas que estão voltando com força total, né? E esse ano vai ser o Olímpia mais acirrado que eu já vi, eu acho, né? Vai ser muito disputado. Porque o Sebum saiu, né? Deixou agora a vaga, vocês que lutem pela vaga, né? Então, acho que todos agora vão ir com sangue nos olhos para sair de lá campeão. Eu acho que mais do que dos outros anos. Sim. Porque agora parece que realmente eles estão disputando. Antes era mais... A impressão que dava que todos estavam disputando só com o Sebum, né? Agora não, agora eles vão disputar entre si realmente. Aí eles vão todos vão querer ir para ganhar mesmo. E todos estão muito bem, né? Muito bem. Todos estão muito bem. E é justamente aquela coisa, a aula de pose realmente é muito importante, né? Para mostrar os pontos fortes e poder esconder os pontos fracos deles também, né, dos atletas. Exatamente. Só que muitas pessoas não entendem, às vezes, que o treino de pose é muito importante, né? Para que você consiga mostrar o seu potencial inteiro. E o que é que você indicaria para os atletas, assim, para eles fazerem aula de pose? Qual a importância da aula de pose para eles? Teve um tempo que todos diziam assim, ó, 50% dieta, 50% treino, né? Ou 60% treino, 40% dieta. Isso está totalmente errado. Os 3 pilares que tem que andar juntos, os 3, para te realmente se tornar um campeão é treino, dieta e pose. Se tu deixar qualquer um de lado, tu não sai de lá um campeão. Então, os atletas têm que levar as poses tão a sério quanto a dieta e quanto ao treino. Então, não é tipo, eu vou competir final de semana que vem. Então, essa semana eu vou começar a treinar pose. Não. Quando tu pensou em ser atleta, que tu começou a treinar para ser atleta, que tu começou uma preparação alimentar ali, né? Para ser atleta, tu tem que começar a treinar pose. Porque a gente vê muitos atletas com um físico incrível, né? Porque eu acompanho muitos atletas pelo Instagram, tu vê que eles estão com um físico incrível, eles sobem no palco e não mostram nada. Sim. Nada. Porque eles têm que lembrar desses 3 pilares para eles poderem se tornar campeão. E assim, eu estava conversando esses dias com um atleta e ele chegou no dia, as poses vão sair hoje. Eu não treinei pose nem nada. Já tenho uma certa experiência, certo? Mas... realmente ele treinando a pose ele vai conseguir encaixar melhor e vai ser bem mais fluido, né? Até fica mais fácil, fica melhor. Fica mais fácil, ele vai conseguir segurar por mais tempo,
não vai ficar exaustivo as poses, porque vai ficar fácil para ele. Tem atletas que não sabem expandir a dorsal. Por quê? Porque não treinou as poses, né? E que nem no Classic Physique. Classic Physique não tem a pose de expansão de dorsais. Como que o árbitro vai avaliar a dorsal dele? Na pose de... Primeiro no quarto de voltas, né? Frente e costas. E depois na pose de duplo bíceps. Vai avaliar bíceps, ombro e dorsal. E se ele não souber montar essa pose bem montada, ele não vai saber mostrar a dorsal dele. Então, por quê? Porque não treinou pose? Sim. Eu tenho uma outra pergunta em relação ao vácuo, certo? Porque tem pessoas que gostam muito de usar o vácuo, principalmente no abdominal e coxa, certo? E também no duplo bíceps. O que é que você acha em si do vácuo na hora da pose? Bom, o vácuo é um mito do vácuo, né? Bom, assim, ó, não é descontado o ponto do atleta se ele for fazer o vácuo ou não. A gente não vai descontar ponto, não vai desclassificar nem nada. Mas não existe uma pose de vácuo, né? Tá. Digamos se o atleta ele for bom, for simétrico, for proporcional, for denso, não é o vácuo que vai fazer ele perder a categoria, né? Então, você vai ver vários campeões que fazem o vácuo. Porém, se, digamos, tem 2 atletas totalmente empatado, e a gente vai desempatar eles, pose a pose, e aí eu peço duplo bíceps, um atleta fez o vácuo e o outro não, qual que está me mostrando um músculo a mais? O que não fez o vácuo. Né? Aí, na hora, peço uma pose de abdominal e pernas. Um faz o vácuo e o outro não. O que não fizer o vácuo vai ter um músculo a mais mostrando. Então, para um desempate, talvez fazer o vácuo pode te prejudicar. Porque tu vai mostrar costelas. Sim. Né? Então, vai mostrar o teu músculo. E é tão bonito a linha do abdominal, a linha oblíqua, fica uma cintura, né? Bem amarrada. A dorsal expande bem. Então, num desempate, pode ser que isso te prejudique. Mas não vai deixar de ser um campeão por fazer o vácuo, não, se ele for o melhor realmente. Sim. E em relação a competição, esse final de semana, você já falou que foi bem acirrado, que teve que avaliar a segunda vez, não foi? Uhum. A pergunta que eu tenho, isso acontece muitas vezes de vocês terem que avaliar mais de uma vez para poder decidir quem vai ficar entre o top 3, o top 5, na verdade? Se o árbitro ficar meio na dúvida, a mesa de arbitragem ficar meio, não entrarem, né, num consenso geral, assim, vai ser reavaliado, sempre. Por isso que eu sempre passo para os atletas que que o atleta tem que esquecer que ele está sendo avaliado só nas prévias, né? Às vezes fica categoria para a gente reavaliar depois, porque a gente ficou numa dúvida. Então, agora a gente então vai segurar essa categoria e a pontuação dela vai ser feita só depois. Sim. Então, o atleta tem que entender que ele vai ser avaliado nas prévias e nas finais. E, às vezes, acontece também, não só do árbitro ficar na dúvida, mas do atleta voltar nas finais, ou melhor, ou pior. Porque, digamos que já escolhemos, né, os top 5 da categoria. Sim. Só que o atleta que ganhou, ele voltou pior. Não é justo ele levar o troféu. Se ele voltou pior e o outro voltou melhor. Então, vai ser reavaliado também. Então, em relação a... Geralmente as pessoas falam que se ganha o campeonato nas prévias. Então, isso é basicamente um mito também, né? Um mito. Que quando as pessoas falam que o campeonato se ganha nas prévias, né? Porque depende de como o atleta vai voltar para as finais. Certo. Para as finais. E se der empate, digamos, nas prévias, um atleta ganhou. Nas finais, o outro atleta ganhou. Aí o que vai valer é as finais. Nas finais é que vai valer. Entendi. Aí chega no caso, você reavalia os 2 atletas na hora, nas finais, no caso. Nas finais. Né? Uhum. E esse final de semana a gente teve 2 categorias que tivemos que reavaliar. E o overall do bodybuilding foi pose a pose. Foi um overall
disputadíssimo e foi pose a pose. Acho que foi uma das maiores disputas que eu já vi até o momento, foi esse show, que foi o Maciel Show, né? Foi incrível, assim, no bodybuilder ali, nossa senhora. Porque quando tá muito, muito acirrado, aí você já pegou todos os pontos fortes dos atletas, todos. Mesmo assim, ainda não conseguiu chegar, né, num consenso. Aí vai fazer o quê? Todos os árbitros, o árbitro central começa a pedir as poses e todos os árbitros escolhem o atleta que ganhou numa pose. Vai pedir todas as poses. Duplo bíceps, qual atleta que ganhou no duplo bíceps? Aí você conta a soma total de pose que tu ganhou. Sim. Então, nesse final de semana foi uma disputa de pose a pose. Foi incrível, assim. Eu tava acompanhando também, eu disse, rapaz, tá bem acirrado. Uhum. Eu hoje ia inclusive chamar o campeão do overall da bodybuilding para vir para cá, mas ele já tinha viajado para Caruaru. Uhum. Aí não deu para ele vir. Mas eu acho incrível o shape dele. Eu já venho acompanhando ele há bastante tempo, porque ele é atleta do Caio também, né? Do Caio Galvão e do Manu, né? Do Manu Paes. E o Caio é meu coach, né? E a gente anda muito junto. Aí eu sempre tô nesse meio também. E eu acho muito incrível o shape dele. Ele é um bodybuilding bem estético, né? E isso é bom, porque, que nem se for notar, antigamente os bodybuilders tinham o abdômen mais dilatado, né? Sim. Agora a gente pede um pouco mais de estética no bodybuilding. Por quê? Isso também porque o esporte evoluiu bastante, né? E também para o bodybuilding poder vender a imagem dele. Uhum. Porque, digamos, uma empresa, né, quer botar uma capa lá, fitness. O Classic Physique vai vender mais porque ele é mais estético. Sim. Né? Então, o bodybuilder também tem que vender, também, né? Tem que ter os méritos como um atleta. E fica bem mais bonito também, né? Ele mais, sem ser tá com aquele abdômen dilatado, não consegue segurar a respiração, tá quase morrendo em cima do palco. Então, um bodybuilding mais estético é mais bonito. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta em nível pro, tá? Para vocês, qual foi o bodybuilder que mais evoluiu nesse ano? Aliás, de 4 anos para cá. Qual é o atleta para vocês que realmente teve a maior evolução? Petman. Em nível profissional? Exatamente. Não, mas independente de categoria? Independentemente de categoria. Eu acho que para mim o Derek é o atleta que mais está evoluindo, né? E ele provou isso aí também agora ganhando o Arnold e esqueci o nome do outro show que ele ganhou também. O Pittsburgh. Então, então ele superou, ele ganhou um Olímpia, perdeu depois e renovou o físico dele. Então acho que é o atleta que está mais em ascensão, que realmente provou que consegue mudar o físico, é ele, né? Óbvio que ele vai ter um desafio bem grande aí para vencer o atual Mr. Olímpia, né? E que eu acho que não vai para brincadeira também, mas ele é o cara que mais evolui hoje. Sim. E ele é um bodybuilder estético, né? Sim. Uma estética muito bonita, né? Um tamanho denso, simétrico, proporcional. As costas dele são incríveis, né? E continua com uma estética muito bonita, né? Assim, eu vi o do Pittsburgh, né? Eu achei muito interessante porque ele competiu com o Nick, né? Nick Walker. E o Nick deixou ele bem preocupado, porque ele veio monstruoso também, né? É que o Nick, ele na real, ele tem muito volume, né? Mas não tem estética, né? Sim. Então, o que faltou para ele naquele momento ali foi estética. Ele competiu com um cara, que é o Derek Lewis, que tem muito volume, mas não tanto quanto ele, mas tem muita estética. Sim. Então, foi ali os pontos que ele acabou vencendo o Nick Walker. Sim. E foi bem acirrado também, né? Foi porque tiveram que nas finais fazer 2 chamadas. 2 chamadas para poder ter uma certeza. Eu acho que qualquer um dos dois que vencesse ficava super bem. Mas a estética acabou vencendo, né?
É porque o Nick tem mais aquele estilo freak, né? Aquele negócio muito gigante. Se ele melhorar um pouco mais a harmonia muscular, né? Eu acho que ele vai brigar esse ano no Olímpia também, entre o vai ser top bonito 5 de ali. ver. Acho que vai. Com certeza ele vai estar ali. Claro. Vai ser bonito de ver. Vai ser bem, vai ser eu bem acho massa. que a categoria mais disputada, eu acho, comparando com o clássico, eu acho que vai ser o bodybuilder. Acho que o bodybuilder, a Open, Esse ano vai ser bem... vai ser bem, muito acirrado. porque vai ter o Had, vai ter o Derek, vai ter o Nick, né? Vai ter vários e todo atletas. mundo querendo vencer o atual Olímpia, né? Exatamente. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês dois agora. Vocês podem me responder em relação ao Kaique Pro, porque foi feito um hype muito grande. A gente sabe que o Kaique é um atleta excepcional, um atleta extremamente focado, mas botaram um hype muito grande nele, dizendo, ele vai ganhar o Pittsburgh, vai ser fácil ganhar do Huff Diesel, do Josema também. O que é que vocês acham que o Kaique precisa melhorar hoje? Quem pode falar mais disso aí é a Cleci, mas essa parte do que ele tem que melhorar, né? Mas eu vou falar sobre o que aconteceu. Acho que nós brasileiros a gente é muito de criar hype em cima das pessoas, querer mais do que a pessoa pode. A gente idealiza muito mais do que... Isso acontece até com o personal. Vou dar um exemplo. Sim. O personal idealiza muito mais o resultado, às vezes, do que o próprio aluno, né? Sim. Então, isso coloca muita pressão no aluno e no atleta. O torcedor acaba botando muita pressão. Isso influencia depois, no final, né, sobre os resultados dele. Então, aquela pressão que é colocada acaba, às vezes, criando muita tensão no atleta e o corpo não responde exatamente o que deveria. E às vezes sobe até a cabeça, né, Joel, um pouquinho, porque ele acha, não, eu estou muito bem, né? Mas eu acho que do lado do Kaique não, né? Não, eu acho que o mas Kaique eu falo em assim, si... no geral, Sim, às sim. vezes sobe muito a cabeça, né, dos atletas, a galera tá falando que eu tô melhor do que esse cara aqui e tal. Sim. Tem muito isso também, né? Mas o Kaique, assim, eu acho que como ele fez uma troca de categorias, isso aí tem um tempo para ele se adaptar, porque ele tem que fazer, é um outro estilo de pousar que ele vai ter que usar, isso tudo influencia no resultado, porque ele tem que mostrar mais musculaturas, né? E aí acertar o ponto de finalização, né? Então, Sim. Isso também influencia. Outra Sim. categoria, né? E acredito que eu acho que mais 1 ano, 2 anos aí ele tá... E a gente sabe que ele trabalha extremamente duro, né? Que não, ele é um dos caras mais disciplinados, acho, né? É um exemplo aqui pro Brasil. Com certeza. Realmente. Faltou ele condicionar um pouquinho mais, né? Uns 2, 3 dias antes ele já estava praticamente pronto, né? Sim. Mas para a primeira vez que ele sobe no Classic Physique e ficar, né, na posição que ele ficou, ele foi muito bem. Então agora vai só ajustar o que ele precisa melhorar, né? Talvez esse tempo de finalização ali, porque foi uma das coisas, né, que não fez ele ficar melhor colocado, e ir ajustando. E treinar pose, né? Porque imagina a primeira... E ele não se saiu mal. Se for ver, ele não se saiu mal para a primeira vez no Classic Physique, né? Sim. Nossa, ele não se saiu mal. Os brasileiros têm que ter muito orgulho dele. Ele subiu muito bem. Muito bem, E é um cara que eu tenho como exemplo, né? O pessoal fala muito do Ramon, mas em dedicação eu não vejo um atleta brasileiro assim ser que nem ele hoje, que nem o Kaique, porque ele é muito sangue no olho, é tudo regrado, tudo certinho que ele faz, né? E isso aí é uma coisa que eu sempre olho, que eu digo, rapaz, esse cara é sensacional mesmo, porque para você ter a cabeça, inclusive, ele também é um atleta que fala extremamente bem inglês também, ele se desenrola em qualquer lugar do mundo. E no caso do Ramon, ele tem uma genética extremamente privilegiada. E tipo, a única coisa que falta no Ramon é ele saber conversar mais com as pessoas também. E no palco, ele, na minha opinião, ele
pousar melhor, porque ele às vezes ele erra nas poses, ele não consegue encaixar. Teve uma pose no Olímpia que ele fez ano passado, que ele desceu basicamente para cócoras, aquela pose que ele abre um espacato praticamente, né? Ele relaxado, com a perna relaxada, ele ficou melhor do que quando ele contraiu a perna naquele momento. E eu achei muito estranho ele ter entrado no top 4 ali, porque, como você falou, Joel, o hype dele estava tão grande, que acabou que ele não conseguiu fazer jus a isso que as pessoas esperavam dele. E ele quase desce pro top 5, quase perto pro Breon ainda. Mas que ele é um atleta que tem tudo para pegar o top 1 esse ano, se ele se preparar bem, ele tem. Ele tem. Mas assim, faltam algumas coisas ainda, né? Sempre o atleta profissional, ele sempre vai ter o que ajustar, o que melhorar. Porque se ele achar que ele está totalmente pronto, ele não está. Porque um atleta acha que está pronto, aí vai o que, digamos, perdeu para ele, vai melhorar 100%, vai passar ele rapidinho, né? Então, tem que sempre vai ter que melhorar. Sempre vai ter que aperfeiçoar o físico. E dele é só aperfeiçoar alguns pontos. E um deles, né, é corrigir as poses. Mas acho que esse ano ele é capaz de voltar um pouquinho melhor nas poses. Eu sempre falo, né, para um atleta profissional, não poderia estar errando pose, né? Porque todo mundo vai se inspirar nele, né? É uma inspiração. E então, quase nem condiz com um atleta profissional estar errando pose. Sim. Né? O que ele faz? Treinar. E, né, a vida dele né, a profissão dele é ser um atleta profissional. Então, um pouquinho mais de dedicação nas poses, sempre tem que ter. É que o atleta ele tem que treinar as poses têm que fazer parte do treinamento dele. Sim. Por exemplo, na minha época como atleta, né, eu posava bem, porque eu ia dormir, eu treinava 10 minutos pose. Eu acordava de manhã, eu treinava pelo menos 10 minutos pose. Eu fiz isso a minha vida toda, praticamente, de competição. Então, eu conseguia chegar no palco e me sentir bem pousando. Eu conseguia mostrar tudo que tinha que mostrar através das poses, porque eu fazia daquilo ali o meu treinamento. Para mim, treinar a pose era sagrado. Só levantar peso e treinar a pose de vez em quando não tem como, né? E qual era... Você treinava 10 minutos ou você chegava a treinar mais tempo? Tinha dias que você treinava mais? Dificilmente eu treinava mais de 10 minutos, 15 minutos era o máximo, acho. Mas se tu fizer isso aí diariamente, isso vai memorizando na tua cabeça cada pose que tu vai fazendo. Sim. E tu se conecta com o teu físico, né? Ou seja, quando a gente está treinando pose, tu tem que sentir... Se eu vou fazer um duplo bíceps, eu tenho que sentir que o meu bíceps está contraído, meu dorsal está sobressaindo, meu abdômen está amarrado, o meu quadríceps está bem contraído e separando a musculatura, a minha panturrilha. Então, tudo isso aí tu consegue se conectar no teu corpo através do treinamento de pose diária. Sim. Uma categoria que eu acho muito interessante, que na verdade eu amo essa categoria, é a 212, né? Eu queria saber a diferença da 212 para a Classic, porque existem muitos atletas da Classic que acabam migrando para 212, que nem o Keone Prodigy, né? Também. E eu queria entender um pouco mais sobre as duas categorias. O que as duas categorias prezam, o que é avaliado. Todas as categorias, né? Todas. O primeiro ponto vai ser densidade. Densidade, simetria, proporção. Isso vai ser em todas as categorias que vão pedir. Só que umas têm uma linha diferente do que a outra, né? Cada categoria tem a sua linha, né? E a 212 é aquela linha, né, mais, digamos, mais compacta.
né? Os músculos parece menores, parece mais sólido, mais compacto. E o Classic Physique já é né, um músculo mais alongado. Aí uma linha mais estética, bem mais estética do que a 212. E eu acho que muitos atletas migram porque chega a um ponto que talvez tu não consegue mais corrigir o que tu precisa corrigir, tendo que segurar tanto peso. Sim. Né? Se torna muito sofrido. Aí o que pode acontecer, né? Em alguns casos, tu vai ter que perder massa muscular para te poder bater o peso ali. E tu perdendo massa muscular, tu pode correr o risco de subir no palco sem condicionamento e sem densidade. Flat também, né? Mais flat, sobra mais pele, vai ter que talvez fazer mais cardio, né? Assim, aí vai perder a massa muscular. Então é mais fácil tu migrar de categoria, que vai te dar, né, um alívio, digamos assim, te deixar um pouco mais confiante para te poder corrigir alguns pontos que seja preciso. Mas as duas pedem a mesma coisa. Sim. Vai muito da linha, só cada categoria tem uma linha. Então a única coisa que muda é a linha da categoria. Certo. Em relação por exemplo, o Rady Chopin e o Derek saíram da 212 e foram para bodybuilder, né? E o Sean Clarida tá querendo fazer isso também, né? Agora tá querendo ir para bodybuilder também. Para Open. Para Open. Essa transição é fácil de fazer? Como é que funciona mais ou menos a questão dessa transição dentro do âmbito pro, né? Em termos dele poder ou não, né, o atleta pode, depois dele se tornar profissional, né, migrar de categoria, né? Então, na minha opinião, de treinamento, não entendo, daí vai ter que ser o Joel, mas na minha opinião, eu acho porque fica mais fácil, que nem da Classic Physique para 212, da 212 para Open, para consertar erros, né? E não ser tão sofrido, já é sofrido, né? Aí não ser tão sofrido para porque na Open tu não vai se preocupar com peso, né? Tu vai largar o teu físico para crescer e para te ajustar tudo que precisa sem se preocupar com bater peso, né? Então eu acho, falando assim, né? Eu acho que seria mais por ser mais fácil nesse requisito. Sim. Mas de treinamento, daí eu não sei se muda. Não, mas normalmente quando o atleta quer trocar a categoria, né, ou ele está se vendo obrigado a fazer isso, é porque a genética dele já é além daquela categoria, né? Por exemplo, o caso do Kaique, né? O Kaique tem um desenvolvimento muscular que às vezes como atleta, ex-atleta, né? Até me pergunto, será que ele não é um Open? Né? Porque ele tem uma genética muito apurada, ele cresce muito fácil, né? Mas isso é só o tempo vai dizer. E no caso, o Sean Clarida, eu acho, na minha opinião, que não vai ser uma boa opção. Porque ele é um cara muito baixo, um atleta muito baixo. Ele, se eu não me engano, eu acho que ele não tem 1,60 m. Tem uns 59, 58, e ele tamanho já do Fabrício Moreira. Exato, então é muita musculatura que ele vai ter que colocar para ele realmente ser um campeão na Open, né? E essa musculatura dele vai deixar todo desproporcional, já está com um abdômen grande. Sim. Né? Então eu faria ele aperfeiçoar mais o físico dele. Sim. Esculpir melhor o físico para ele, se eu não me engano, acho que ele ganhou já uma vez o 212. Ele ganhou algumas vezes, o Sean Clarida já ganhou. Os últimos 2 ele perdeu pro Keone. Não, agora, mas faz tempo, né, que ele ganhou. Não faz foi em 2023, se eu não me engano, que ele ganhou a acho 212. Acho que não, acho que foi antes até. Acho que no máximo em 2022. Mas ele não é um Open. Ele pode se arriscar de vez em quando para brincar um pouco, né? Mas para mim, eu acho que ele não é Open. Então, para ele vai ser difícil. Sim. Aí se torna difícil. Embora tenha genética para desenvolver, mas não é adequado para a estrutura óssea dele. Sim. Né? Agora, um cara que nem o Derek Lunsford, que fez essa transição,
Sim. Mas ele tem estrutura para isso, né? Ele foi o único a ser campeão nas 2 divisões Sim. do Olímpia e se deu muito bem na troca, porque ele tem estrutura para aguentar mais volume muscular, né? Então, para ele é fácil. Só se torna difícil quando o teu corpo não está preparado para mudar a categoria, embora tendo genética, né? Sim. Então, Um que não se deu muito bem em troca de categoria foi o Sadiq, né? Que era um atleta muito, muito bom no Men's Physique, muito bom. Aí ele achou que no Classic Physique poderia, né, se destacar mais e iria largar o físico e não se destacou. Sim. Né? Tanto que está pensando em voltar de volta para o Men's Physique. Sim. Porque a linha dele é muito bonita para o Men's Physique, né? Um V-shape perfeito. Mas aí para o Classic Physique precisaria ter não só o V-shape, né? Todo o conjunto. Parte, né, inferior e superior totalmente proporcional. Sim. Que não aconteceu com ele, né? Até porque o Men's, ele, digamos que ele não treina a perna, ele vai treinar, certeza, mas não é avaliada a perna, né? Em si. Hoje, depois da mudança de regra, começou a ser diferente? A perna não é avaliada sozinha, mas ela faz parte do físico, né? Então, fica bem mais bonito, esteticamente falando, dele se ele tiver perna. Tanto que no profissional agora tem peso, né? Com altura. E tem o tamanho da bermuda. Para o atleta mostrar já um pouco da perna dele, para não ser... Subiu um pouco mais, né? Subiu mais o peso teve peso, né? Tem um peso... Teve uns atletas que estavam no limite do peso. Teve outros que estavam faltando peso. Eu achei muito boa essa mudança, porque tu consegue padronizar o tamanho de todos, né? Sim. Aí tu só vai colocar esse peso nos músculos que tu precisa, né? E a bermuda, ela subiu um pouquinho, fica mais bonito de olhar, né? Esteticamente de olhar. Não vai parecer aquele sorvete em cima do palco, né? Sim. Falando assim, mais da parte mais simples, mas vai ficar muito, muito mais estético, muito mais bonito de tu se olhar. Mas a perna em si, ela não é avaliada, mas ela faz parte do conjunto, com certeza. E agora eu queria falar sobre uma categoria nova, né, que entrou agora, que é a Fit Model, né? Que ela parece um pouco com a biquíni. Mas qual a diferença de critério delas duas? A Fit Model, ela é a biquíni, digamos, um físico da biquíni lá de 2012, 2014. Aquele físico mais slim. É uma capa de revista, né? Uma modelo. Ela tem que treinar, mas ela não precisa, digamos, ter músculos grandes, né? Não vai ter músculos como é que é? Esqueci a palavra. Hipertrofiados. Atrofiados é meio difícil. E daí, por exemplo, a gota, ela não precisa apresentar. Ela tem que ter um glúteo redondo, bem trabalhado. Ombro, né? Não precisa ser um ombro redondinho que nem da biquíni, mas ela tem que ter a musculatura do ombro. Então, a gente não vai ver os cortes dos músculos, né? Não vai ter fibras, não vai ter nada disso, mas a gente vai ver que é uma mulher que vai para academia, treina, cuida da alimentação, né? E tem um físico bonito. Mas ela não vai ter nada de corte, nada mostrando. Seria aquele físico de praia, né? Que a gente chama mais ou menos a categoria, né? Seria uma modelo, uma capa de revista, assim, né? Uma modelo fitness, né? E tem muitas atletas com esse físico, né? Tem muitas para iniciar, digamos, eu quero começar agora, né? Vou começar então na Fit Model, depois ela pode migrar para biquíni. Não pode a atleta competir nas duas, na biquíni e na Fit Model, não pode. Mas aí em um campeonato ela pode competir na Fit Model e no próximo ela já pode competir na biquíni. Ou para atletas que querem manter aquele padrão ali, ela não quer ir além daquilo ali, né? Aí segue sempre na Fit Model. As Fit Model geralmente são mais naturais, né? Eu diria que uma pessoa natural conseguiria se enquadrar melhor nessa categoria, né?
Sim. Treinando, né? Treinando, fazendo Treinando, dieta direitinho. fazendo a dieta, sim. Pode se Certo. enquadrar, sim. Mas tem que mostrar também densidade muscular, Sim. né? Que vem com o treinamento de musculação, né? Então, vai estar todos os músculos densos. Não é para ter pele sobrando, não é para ter gordura sobrando, celulite aparente, né? Vai ser... Então, consegue sim, sendo, né, natural. Treinando bem direitinho, consegue. É muito mais fácil, né, tu ter um atleta nessa categoria para iniciar a carreira, né? Aham. E eu acho que é bem aquilo ali, ela tem que nascer para essa categoria, porque é uma estrutura bem pequenininha, Sim. né, bem mais estreita, né? Não tem muita largura de ombro e tudo, né? E o que conta, eu acho também, né, é a parte de leveza, de charme no palco. Isso é uma coisa que conta bastante para definir a campeã eu acredito, né, da categoria, né? Aí tem a questão das figures, das women's bodybuilding e das women's physique também, né? Que já tem um volume bem maior, né? O critério da figure em si, eu vejo que elas fazem muitas poses de costas e de frente, né? Mostram mais a dorsal. O quadríceps não é tão... O quadríceps é grande, né? Mas não é como a de uma wellness, por exemplo, que é mais arredondado ainda, né? A figure, ela é quase que nem uma biquíni, ela tem que nascer. Uma figure, né? Porque o quadril dela vai ter que ser mais estreito, né? E ela vai ter que ter uma boa, né, largura de ombro a ombro. Para ela poder ter, né, aquele, a gente diz um formato de Y. Né, as pernas seriam a parte de baixo do Y e depois abrir. Se ela não tiver uma boa estrutura de ombro a ombro, vai ser mais complicadinho. Não que ela não consiga, vai ser mais complicado dela fazer aquele formato de Y, né? E ela é só quarto de voltas, que ela é avaliada só no quarto de voltas, e pose de frente e de costas. Então, ela não tem duplo bíceps, né? Não tem abdominal e pernas. Ela vai ter que mostrar todo o físico apenas nessas poses. Sim. E as pernas, sempre quanto mais juntinhas, né? Mais perto uma da outra, sem afastamento, né? Fica mais dentro da categoria. Ela pode ter marcação, né? Os músculos bem marcados, né? Bem separado, mas não precisa ser tão condicionada, não precisa ter tantas veias aparentes, nem tantas fibras aparentes, mas todos os músculos bem desenhados. Sim. E inclusive é uma categoria que é muito mais vista lá fora do que aqui no Brasil, né? Pelo formato, né, do corpo. Exatamente, não tem tantos atletas figure aqui, né? É que a mulher brasileira, ela tem o quadril mais largo, né? Sim. O formato do corpo da mulher brasileira já é mais difícil, né? De se enquadrar na figure. Igual o biquíni. As biquínis lá de fora. A gente tem muitas brasileiras biquínis que se dão bem, né? Sim. Mas lá fora, mais forte a biquíni do que o wellness. Sim. Devido, né, ao formato do corpo. E você vê que na wellness, geralmente são as brasileiras que ganham. Até no Olímpia, que é outra categoria que esse ano vai ser extremamente acirrada, né? Porque vai a Eduarda, a Isa. Acho que só vai dar brasileiro. Top 5. O top 5 vai ser só brasileira. Só brasileira. Com certeza. As brasileiras dominam essa. E entre a Women's Physique e a Bodybuilding, é só tamanho. Sim. Delas, né? O Women's Physique é um pouco menor, né, do que a Women's Bodybuilding. Seria a Classic, no caso da... Classic Physique e o Women's Physique, né? O Women's Bodybuilding e o Bodybuilding. Sim. E o Bodybuilding feminino voltou já, né? O Women's Bodybuilding, porque as Women's Physique já estavam além do tamanho. Então, vamos voltar à categoria, né? Para poder continuar segurando o físico da Women's Physique. Porque senão, sempre vai ter que ser uma campeã de um campeonato. Sempre vai ter que sair uma com Procard, sempre vai ter que ganhar uma no Olímpia, e daí às vezes ela não está totalmente no padrão, mas alguém vai ter que ganhar, né? Então elas estavam todas grandes, realmente grandes. Então vamos voltar com a Women's Bodybuilding e segurar, voltar a fazer
a linha da Women's Physique voltar ao que era, né? Sim. E é bem interessante ver também que é uma categoria que não tem tantas pessoas também aqui, né? Também tem algumas atletas, só que essas categorias maiores em si fica mais pro pessoal lá fora, porque eles têm uma estrutura diferente, são maiores e tudo isso, né? Da Women's Physique, você diz? Até as brasileiras estão se dando muito bem lá fora. A primeira campeã da Women's Physique é brasileira. Sim. Foi Do criada Olímpia, para né? ela, né? Porque é a Juliana Malacarne. Sim. A Juliana, na verdade, a gente é referência nessa categoria no Sim. mundo, né? E já teve várias campeãs, né? Sim. Então a Juliana Malacarne é a maior referência E a gente está com categoria, né? várias brasileiras já classificadas para o Olímpia Sim. esse ano, na Women's Physique. E E vai ter brasileira no top 5, com certeza. com certeza. O interessante é, né, que o Brasil esses últimos anos ele cresceu muito no esporte, muito mesmo, porque geralmente era mais lá fora, a Europa, os Estados Unidos, né? O Brasil começou a vir com força agora nos anos 2000 mesmo, né? Tem o Cleidson, né, das antigas também, eu conheço ele pessoalmente, que ele era amigo, inclusive, do amigo da gente, do Betão, né? Uhum. E ele tinha um shape muito incrível, o Cleidson também. Naquele tempo ele já competiu em vários campeonatos grandes, né? Se eu não me engano, ele já competiu no Ohio alguma vez, não foi? Competiu. E ele é um cara que também é uma referência aqui no Brasil, mas das antigas, né? Mas eu acho que é da sua época, né? Sim, ele não se tornou pró porque na época para nós era muito mais difícil o caminho para se tornar pró, Sim. né? Hoje é muito fácil tu virar pró. E tem competição em todo lugar agora, né? Para pegar o pró. Exato. Então antigamente tu tinha que fazer um caminho bem longo até chegar a um campeonato que te dava o Procard. E não era todo mundo que tinha condições de chegar Sim. lá, e normalmente esses campeonatos eram fora do país, né? Sim. E agora, sim, eu acho que Maceió tá indo num caminho bom pra gente trazer um classificatório pro Pro também, daqui a uns aninhos, né? Se Deus acho quiser. que mais uns 5 ou 10 anos. Mas alguma hora vai acontecer, né? Vai. Uma hora vai. Mas eu tenho visto muito aqui em Alagoas que as pessoas realmente estão se apaixonando muito pelo esporte, muito mesmo. E você está aqui para confirmar isso para mim também, porque como eu vi o fisiculturismo crescer ultimamente, porque antigamente eu pensava, oxe, quero nada fazer isso. Tem muito poucas pessoas que fazem isso aqui. Quem eu conhecia desde o início? O Fernando Costa, que ele é meu compadre, né? Uhum. E o B-Boy. O B-Boy, ele era referência aqui de Alagoas do fisiculturismo, pelo menos fora, porque ele saía muito para competir e essas coisas, né? E eu acho muito interessante que quando vocês trouxeram o Maceió Show para cá, foi quando o Fernando voltou a competir. E eu me apaixonei pelo fisiculturismo em 2022, tem pouco tempo, tem 3 anos. A primeira competição que eu vi o Fernando voltando, e o Fernando arrastou tudo, né? Uhum. Só não ganhou na bodybuilder do Cacau no tempo, mas ele ganhou tudo naquele tempo. E eu achei muito gratificante. Aí eu comecei na minha cabeça, disse, eu quero fazer isso uma vez. Mas aí depois eu disse, rapaz, eu prefiro ficar na boa, treinando o pessoal, nos bastidores, trabalhando, porque é muito trabalho, viu? É muita dedicação, mas também eu acho um desafio. Eu acho um desafio muito, muito legal. Uhum. E eu queria parabenizar muito a galera daqui de Alagoas também, que realmente, como vocês estavam falando, eles estão tendo um shape muito incrível, né? E eu acredito que nesses próximos 5 anos vai crescer muito mais ainda. E tá vindo atleta de fora, vem muito atleta de Recife, de Aracaju também para competir aqui.
E já vi atletas até do Maranhão, de outros lugares, vindo competir aqui em Maceió para pegar a classificação e essas coisas. E isso é importante. Agora só falta vir os atletas de lá do Sul competir aqui também. Já veio? Já teve? No Maceió Já? Show teve atletas do Rio Grande do Sul competindo. Sim. Né? Isso O fisiculturismo do Nordeste ao Sul do país. Exatamente. A nossa intenção é assim, ó, até estava comentando outro dia, a gente fazer um intercâmbio dos atletas do Sul com o estado de Alagoas, Sim. para que, por exemplo, vocês vão para lá, os atletas, os treinadores vão para lá, e vocês vão ver um nível altíssimo de competição, de tudo, né? Desde da competição em si, quanto a organização e tudo, porque lá a gente já tem mais de 15 anos aí organizando os campeonatos e ajudando o estado a alavancar. E vocês vão entender o quanto que a gente quer que a Alagoas alavanque no cenário nacional, né? Porque tudo que tem lá eu quero trazer para cá. E cada ano a gente está conseguindo melhorar o nível dos campeonatos aqui, do Maceió Show. E com isso está vindo os atletas em um nível muito altíssimo agora. Né? Basta ver agora, nesse final de semana, que aconteceu o Maceió Show. E o nível dos atletas foi fora do sério, né? Foi muito alto o nível deles. E aí a organização do evento também subiu. Então está tudo aumentando, né? O nível geral do Maceió Show está aumentando. E aí é bem bacana a gente fazer esse intercâmbio. Agora, acredito que em setembro, que acontece a nossa feira lá no Rio Grande do Sul, que é a Refubari Brasil, vai uma quantidade bem grande aqui dos atletas de Alagoas competirem lá no Rio Grande do Sul, para terem a experiência em outro estado, né? E entender o que a gente quer para o estado de Alagoas. Você estava conversando comigo sobre isso no sábado também, não foi? A gente conversou sobre, e você falou até sobre a questão da premiação, né? Exato. Que é a maior premiação do Brasil, não é isso? No amador, a maior premiação do Brasil é do Rio Grande do Sul, né? Sim. Porque a gente tem lá no Rio Grande do Sul, a gente tem muitos parceiros, né? Empresários do ramo fitness que apostam muito no investimento no esporte, e é esse sistema que a gente quer trazer para cá também. Então, hoje até estava mostrando, eu tenho aqui vou ver se eu acho aqui, a gente vai dar num evento lá que vai acontecer em Gramado, que é a Copa Internacional, nós vamos dar uma jaqueta personalizada da Copa Internacional. E aí a gente quer fazer isso aqui o ano que vem. Deixa eu ver se eu acho que... Lá cada campeonato já tem um troféu personalizado, né? Aqui, ó. E Massa. Essa aqui é a jaqueta que a gente vai dar da Copa Internacional, que acontece em Gramado. E é esse nível de premiação que a gente quer trazer o ano que vem para Maceió. Claro que para isso depende da união dos empresários locais, né, daqui do estado de Alagoas, entenderem que a gente quer essa união porque todos vão ganhar, né? Ou seja, o empresário que investir no Maceió Show, ele vai ter o retorno dele, né, consolidando ainda mais a marca dele junto ao Maceió Show, e vai ter o seu retorno, nós vamos ter também o retorno, e o atleta também vai ter retorno. Então é uma bola de neve, todo mundo vai ganhar com essa união, né? Sim. Inclusive, eu estou representando a Conecta Cursos aqui também, que a gente está levando o curso agora do Encontro de Gigantes lá para Brasília. A gente já levou para Fortaleza, já veio aqui em Maceió mesmo, e questão de palestras e essas coisas no evento, a gente queria ver para fazer uma parceria com vocês também. Ótimo, já está feita a parceria. Certo. Aqui, ó, já vamos apertar a mão. Viu? Porque eu estava conversando com meus sócios, o Alisson, o Felipe e o Anderson,
eles iam até pro evento no sábado, mas eles tiveram um contratempo porque eles já estão viajando para Brasília para poder resolver as coisas do curso lá. Aí eu fiquei por aqui e assim, a gente traz Renato Cariano, Luiz Salles, a gente sempre traz eles assim. Então eu queria assim fazer uma parceria com vocês para que a gente possa fazer essas palestras também lá na feira, quando você for trazer para aqui também, a gente conversar sobre, porque eu acho que seria muito interessante. Sim. Até se você precisar lá no Rio Grande do Sul, a gente pode organizar com eles também. Legal. Vamos pensar sobre o Rio Grande do Sul. Assim, ó, no Rio Grande do Sul agora para esse ano a gente já está praticamente tudo formado a questão de palestras, né? Sim. Mas é muito importante aqui no estado de Alagoas a gente fazer essa parceria para a gente fazer os cursos aqui, porque lá no Rio Grande do Sul a gente tem 10 palestras, né? 10 workshops sobre treinamento, nutrição, medicina esportiva, né? Porque a gente quer pegar todas as áreas do treinamento, desde a medicina até o treinamento, nutrição e tudo. Então a gente pode fazer com certeza essa parceria para fomentar mais ainda o esporte aqui no estado de Alagoas através do Marcel Show e da Feira Health Body Brasil, que está vindo para cá o ano que vem, né? Para alavancar mais ainda o estado de Alagoas. E inclusive ele estava conversando com eles hoje, eles pediram para falar com você sobre isso, né? O cara que ia estar aqui junto comigo hoje, o Felipe, ele também, ele é meu sócio na Conecta Cursos também. Que legal. Então, por isso que eu já adiantei para falar com você. A gente vai fazer uma reunião com você qualquer dia desse para a gente poder conversar um pouco melhor sobre isso. Então, vamos definir o caminho que a gente vai tomar, mas a parceria já está com certeza certa, tá? Da minha parte tá certa, a gente só vai definir como a gente vai prosseguir, né? Sim. E a gente já vai começar, acredito que mais umas 2 semanas, começar a divulgar a Health Body Brasil 2026 no estado de Alagoas, tá? Já começando também a divulgar os nossos parceiros, os nossos cursos aí através da Conecta Cursos, né? Então, vamos lá, galera, vamos fazer o estado de Alagoas em 2026 explodir no mercado fitness a nível nacional. Então, galera, aproveitem que o negócio vai ser massa, viu? Vai esquentar. Vai ser muito bom mesmo. E o esporte vai crescer muito aqui em Alagoas e a partir do ano que vem vocês vão ver que vai ser uma coisa de outro nível mesmo, viu? Com certeza. E eu acho que é muito importante cada vez crescer mais, né? E eu estava até falando com a Isa sobre isso esses dias, a minha atleta disse: Isa, ano que vem a gente vai para o Rio Grande do Sul competir. Isso. Porque precisamos ir para outros estados para ver o nível, para a gente poder comparar, né? Exatamente. E eu disse a ela que ano que vem ela vai vir pelo avesso. Isso aí. Além de aprender, né? Aprender. Por mais que tu vá lá e não volte campeão ou campeã, tu vai aprender. Cada campeonato é um aprendizado e uma evolução. Porque o atleta só evolui competindo, né? Sim. Então, como que ele vai evoluir o físico dele e também a mente dele? Competindo. Sim. Ganhando ou perdendo, mas é competindo que ele vai ter essa evolução. E fora que o network também com outros atletas que já são mais conexão, evoluídos, né? é bem melhor, porque a pessoa vai aprendendo, vai até aprender a treinar. Você treinando com atleta é diferente. Você treinar com atleta que já está um passo à frente, por exemplo, um atleta que já vai estar perto de buscar o pro, né? É bem diferente. E eu sempre gostei muito dessa conexão de outros lugares com, por exemplo, do Sul com o Nordeste, com Maceió, por exemplo, ou o Nordeste completo. A gente tem uma conexão muito boa com o pessoal de Recife, Maceió, mas a gente ainda tinha muito essa conexão aqui dentro do Nordeste mesmo, entendeu? E não descendo para o Sudeste mais e essas coisas. E eu acho muito importante esse network para conhecer, até porque às vezes até os coaches dos outros lugares, ele tem alguma coisa para lhe ensinar
a mais. Eu admiro muito um coach aqui, que ele é de BH, o Demilton, que é o mundo da hipertrofia, né? Que ele é muito meu amigo também. Hoje em dia eu estou fazendo a mentoria com ele também. E tenho aprendido bastante com ele. E eu acho que esse network é muito importante, porque você vai aprendendo. Fora que eu pego muita coisa dos coaches da gringa também, o que o Stefan Kintzel usa também. Inclusive eu fui para a Alemanha agora em novembro e eu comecei a assistir muito vídeo dele e eu fui para a cidade dele na Áustria, só que eu não consegui encontrar com ele nesse dia. Mas eu acho muito legal de você também ter contato com coaches tipo o Pachalok, com o Stefan Kintzel, o próprio Henry Rambold, que agora se aposentou, né? Mas ele ainda faz os workshops dele, as coisas, né? Mas eu acho muito importante esse network e o feeling que eles têm, porque você vai aprendendo muito. E eu sempre falo que eu tenho muita coisa para aprender ainda, porque basicamente eu tenho 1 ano e meio que eu comecei a preparar atleta. 1 ano e meio. Aí é testando, fazendo para ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E eu tenho crescido bastante em conhecimento em relação a isso. Isso é muito importante e eu já vinha conversando desde quando eu trabalhei no evento com você naquele tempo, né, Joel? Que eu sempre perguntava, sempre saía perguntando, também perguntava questão de arbitragem, eu perguntei algumas coisas para você naquele tempo, que eu até levei um atleta meu, o Marvin, no tempo, que ele arbitrou com você também, Cleci. E aí ele começou a me perguntar coisas, aí ele começou a me falar as coisas lá, e eu comecei a prestar mais atenção na questão de pose também. Inclusive eu estou fazendo o curso de pose do Maurício Bueno também, que para mim ele é uma referência muito grande de pose também, porque um coach ele tem que entender de tudo, né? Por mais que eu tenha uma professora de pose na minha equipe, eu preciso entender de pose, porque eu estou treinando o cara e eu preciso saber, pode ser que encaixe melhor aqui, porque cada um encaixa a pose de uma maneira diferente, né? E o encaixe é diferente de cada pessoa. Mas eu, desde já também, eu quero agradecer, tá, a presença de vocês aqui hoje à noite, que realmente foi uma honra ter vocês aqui comigo, porque você também é uma referência para mim, Joel. E Cleci, você também é uma referência para mim em relação à arbitragem, que eu sempre admirei muito desde quando eu conheci vocês. E assim, eu tenho uma última pergunta para fazer hoje, que é a questão de curso de arbitragem. Quando é que acontecem esses cursos? Existe algum curso de arbitragem que a pessoa pode fazer para poder começar a arbitrar e essas coisas? Tem um curso de arbitragem agora, tem que entrar lá no Insta da Muscle Contest, né, para ver o curso, mas ele não é um curso de formação de árbitros. Ele é um curso para te aprender sobre o que o árbitro quer, né? Sobre qual é a visão do árbitro, né? Aí também tem um livro lá que você pode comprar de bodybuilding, mas é para você aprender mais. Mas não que você vá fazer esse curso e se tornar um árbitro. Não funciona assim, né? E então você pode fazer só para aprender, né? É teórico o curso, então muito bom para quem pode, né, ir até São Paulo fazer o curso e aprender. Ou aqui a gente faz bastante seminários, né, quando está aqui, para ensinar também a todos. Quem é atleta, quem é treinador, quem pensa em ser atleta, quem só admira o esporte, né, para aprender sobre o esporte. Mas para te se tornar árbitro, eu me tornei árbitra da NPC, porque quando veio para o Brasil, né, recebi, devido, né, ao histórico já dentro da arbitragem, recebi um convite para fazer parte da mesa de arbitragem da NPC e FBB Pro League. Então, aceitei, né, e me tornei uma árbitra oficial. Mas não existe um curso que, digamos, você vai fazer uma prova teórica, vai fazer uma prova prática e vai se tornar um árbitro já dali. Mas tem o curso para você aprender sobre a arbitragem. Certo.
Então, você foi árbitra no tempo, foi escolhido a dedo no caso, né? Os árbitros os árbitros oficiais que tem na NPC são todos árbitros que foram realmente escolhidos pela bagagem de conhecimento deles dentro do esporte. Sim. Então foi escolhido praticamente a dedo mesmo. Joel, ela estava falando que ela olhava muito em revistas e essas coisas. Ela ajeitava muito as suas poses. Como é que era? Não, como eu sempre pedia para ela ficar olhando e me corrigindo, né? Eu sempre treinei muito, então o olhar dela é importante, porque também para mim é como se fosse um árbitro me arbitrando, né? Ou um público me olhando. Então ela dizia, tá bom, não tá, ajusta assim, ajusta assado, entende? Então era uma conexão entre nós dois que se resumia num resultado muito bom em cima do palco, né? Sim. Então, gente, por hoje a gente vai encerrar, tá? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês dois por terem tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Foi um podcast extremamente rico em informação. Falamos sobre todas as categorias praticamente, sobre algumas dúvidas de pose, entre outras coisas. E isso é muito importante para que as pessoas possam aprender mais, né? E eu queria deixar meu agradecimento para vocês, certo? E como vocês já vão amanhã, né? Vocês vão viajar amanhã. Amanhã a gente volta para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Para trabalhar nos eventos que a gente tem lá. Que Deus abençoe a viagem de vocês, tá? Que Ele os guarde, que vocês cheguem bem em casa. E espero ver vocês em breve aqui em Maceió de novo. E quando vocês virem para Maceió, vocês vão ser chamados novamente para vir para cá, viu? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui contigo, né, esclarecendo as dúvidas, no caso da Cleci, esclarecendo as dúvidas, né, da arbitragem, e eu mostrando o quanto eu quero que o estado de Alagoas evolua no esporte. Eu até falei no Maceió Show lá com a apresentação dos meninos, né, que eu estou muito orgulhoso deles terem se tornado pró e fazendo história dentro do Maceió Show. E é só o começo de muitos atletas que vão virar pró nos próximos anos aí. E a gente vai começar agora, a partir do ano que vem, fazer uma das coisas que a gente faz lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul a gente tem um banner que a gente coloca em todos os eventos nossos, onde a gente coloca a foto de todos os atletas que estão virando pró, né? E a partir do ano que vem, o Roberto, o Fábio e quem sabe mais outros que podem virar pró até o ano que vem, vão estar no banner no Maceió Show lá, tá? Acredito que a Grazi consiga pegar esse ano pró dela também, né? É isso aí. Se Deus quiser, que ela tá muito bem, né? Um físico muito bom. Mas é isso. Quero agradecer a vocês e, gente, muito obrigado por terem participado, tá, da primeira edição do Pumpcast. Quero que vocês aproveitem, sigam, se inscrevam no canal, tá? Porque vai ser um canal muito bom para vocês de informação. A gente não só vai trazer questão de fisiculturismo, mas sim como esporte em geral. Como futebol, como várias outras coisas, várias informações que valem a pena vocês aprenderem. Vou trazer médicos também e aproveitem que vai ter muita informação aqui para vocês e vocês vão aprender bastante. Então, muito obrigado e até a próxima.